Olá, alunos, tudo bem? Então, a professora vai gravar essa aula aqui para vocês, para a gente estar levantando as principais questões a respeito da formação dos Estados modernos, que é o tema aí que nós estamos estudando nos textos e nos nossos encontros. Então, a gente vai trazer para a aula de hoje, para essa aula gravada, o cenário, né, ali a crise do sistema feudal no fim da Idade Média, a formação propriamente dita desses Estados modernos, as suas principais características, o pensamento teórico que vai girar em torno da formação desses estados, né, onde eles se apoiavam, qual era a sua filosofia, o seu pensamento teórico, e as primeiras nações europeias a se configurarem nessa nova formação política e nessa nova estrutura social. Então, a gente começa, então, aqui apresentando a nossa aula, né, a formação dos estados modernos. Tudo vai começar com a crise do sistema feudal, no cenário que a gente já conhece, ali no final da Idade Média. Então, lá no final da Idade Média, na Baixa Idade Média, vão acontecer alguns eventos muito importantes, como as cruzadas, o renascimento cultural que a gente já viu em aulas passadas, essa questão do retorno das cidades, o retorno do comércio, e outro evento muito importante foi o evento da formação das monarquias nacionais, ou também dos estados nacionais, né? As monarquias nacionais, esses estados modernos que foram aí se formando ao longo da Baixa Idade Média, nesse processo, então, de crise do sistema feudal, né? O sistema feudal, ele já não suportava mais a sociedade que estava surgindo ali no final da Idade Média, principalmente com a questão do comércio. Então, passou-se a ter uma outra necessidade, outras necessidades de política, de organização e de administração, né? Aquele formato de senhores feudais controlando as propriedades rurais, a questão dos servos, aquela relação social já não suportava mais. A sociedade agora estava caminhando para outros fatores e outras formas sociais. Então, a gente pode ver aqui a Idade Moderna, né? A Idade Moderna nessa nova fase da história da humanidade. Quando a Idade Média acaba, a gente entra na Idade Moderna, com todo o processo de renascimento, as reformas protestantes, e com isso também as monarquias nacionais, né? É dentro dessa Idade Moderna que as monarquias nacionais estão presentes. Então, todo o Estado moderno formado lá no fim da Idade Média e durante toda a Idade Moderna, então, você vai ter a presença do Estado moderno atuando. Então, aqui temos a Antiguidade, depois na Idade Média o sistema feudal, e com a crise do sistema feudal o Estado moderno, que entra, então, na Idade Moderna. Então, o Estado moderno é a política que vai vigorar em toda a Idade Moderna. Então, a Idade Moderna ela é formada principalmente por esse sistema político baseado nos estados nacionais. Então, aqui são alguns personagens que estão ocorrendo, né, ali no processo de fim da Idade Média. O Estado moderno ele também recebe o nome Antigo Regime e ele tem início ali na crise do sistema feudal. Houve um aumento populacional, muitas pessoas acabam indo para as cidades, muito devido à fome também que se instala ali na Baixa Idade Média, e com isso você tem um processo de urbanização, né, onde essas cidades começam a promover mais segurança, mais comércio, mais qualidade de vida. Então, todo mundo começa a se dirigir para as cidades. Ali no final da Idade Média, né, você vai ter as pessoas começando agora a procurar novos meios de sobrevivência, e as cidades vão ser esse espaço. Então, aí você tem uma nova forma de cultura, novos pensamentos, novas teorias, como é o caso do renascimento cultural que vai estar acontecendo, o caso das viagens até as Índias também, toda essa troca cultural que vai estar acontecendo, fazendo novos pensamentos surgirem, e um desses pensamentos é lidar, então, com uma nova estrutura social. Bom, a formação dos estados nacionais, né? Nós temos aqui a sociedade europeia, ali no final da Idade Média, estava então vivendo um novo cenário, né, com outras necessidades, outros objetivos. Era uma sociedade agora voltada para o comércio, para as viagens, para o enriquecimento, principalmente ali no mar Mediterrâneo. Então você vai ter agora uma burguesia voltada ao comércio, que precisava ter mais apoio às suas atividades, que desejava ter então uma nova forma de política. E a centralização política era o que ia dar essa unificação comercial para essa atividade
atividade econômica que está acontecendo no final da Idade Média. Então, os servos agora estão indo para a cidade, estão virando camponeses, trabalhadores rurais ou pequenos comerciantes e praticando seus ofícios nas cidades, né? O que vai ser as corporações de ofício. Os senhores feudais vão perceber isso, né? E eles também vão estar nesse processo de centralização, eles também vão tirar proveito de alguma forma. A nobreza que vai surgir vai partir desse grupo dos senhores feudais, esses grandes proprietários rurais. Então, os senhores feudais também vão perceber isso e eles vão acabar aí se centralizando e na escolha do rei, né? O rei vai surgir dessa classe, desse grupo dos senhores feudais. Esse rei acaba sendo essa figura que representa, então, essa união, uma união política e uma união econômica também. Então, o contexto é de ascensão da burguesia, essa classe de comerciantes, e vai ter muitos problemas, né? Guerras, fomes, a própria peste negra também vai acabar aí prejudicando o cenário no final da Idade Média, fazendo então esse retorno do rei acontecer de forma mais rápida. O rei então é onde vai ser a figura de unificação territorial, unificação política, facilitando então essa nova formação social, facilitando o comércio, o desenvolvimento da economia, né, incentivando as viagens, o comércio, dominar outros territórios, dominar a matéria-prima, enfim, teremos então uma nova formação social. Em torno do rei, força militar, a questão do dinheiro, a questão do imposto, onde vai ter uma burocracia voltada para as taxas, para as leis, uma moeda única facilitando as trocas comerciais e a questão das leis, né? As leis agora feitas por esse rei. É esse rei que vai ser o centro de toda a estrutura social. Então, a necessidade daquele momento, né, passou a ser estimular as fronteiras territoriais, estimular a defesa da nação, a criação de um exército, não mais os exércitos feudais, né? Agora você vai ter um exército nacional, a elaboração de uma constituição, de uma lei que pudesse, enfim, colocar uma ordem, o estímulo ao domínio de novas terras, encontrar metais preciosos, matérias-primas, o próprio mercado consumidor que poderia ocorrer com essas novas terras, e o idioma da nação, né, a religião da nação, ou seja, se configurando então de fato numa nação, num estado unificado em torno de interesses, tendo na figura do rei a sua figura central. E essas então são as principais como que se deu o processo de formação dos estados modernos. Suas principais características, né? Eles também são chamados de estados modernos nacionais. A nação leva o nome de Estado, então quando a gente fala nação moderna, estamos falando de Estado moderno, e também recebe o nome de antigo regime. Então vai surgindo lá no processo da Baixa Idade Média, na crise feudal, a partir do século XI, quando você tem quando você vai ter o retorno das cidades, né, a volta do comércio, principalmente devido ao comércio com o Oriente. Cada nação vai ter a sua própria formação nacional, a sua própria época, né, a sua própria história ali de se formar. E como principal característico o poder centralizado na figura do rei. É o retorno, então, da monarquia. Então, o rei se torna a figura central dessa sociedade, desse Estado moderno. É a criação do sentimento de nacionalismo, né, onde vai ter aquele sentimento de pertencimento a uma nação. E principalmente voltado a uma monarquia absolutista, um governo centralizador, burocrático, com controle sobre todas as atividades pertencentes àquela nação. Ou seja, tudo passava pelo rei. O rei nomeava, o rei delegava funções, tudo passava de acordo com os poderes reais. E aí você vai ter o que a gente chama de absolutismo monárquico. Os senhores feudais se tornam a nobreza, a corte que fica em volta do rei e tem com isso muitos privilégios, começando que não precisavam pagar imposto, cabendo aí a burguesia e a todo o resto da população, né? Todo o restante da sociedade com essa carga tributária. Então, vai ter essa questão da desigualdade social também. A presença da burocracia, força militar, a justiça, né, uma ordem, leis, regimes e uma economia com o nome de mercantilismo. Então, essas aí são as principais características dos estados modernos, onde o rei controla de forma absoluta a sociedade da Idade Moderna. É um poder centralizado na mão do rei, todos os poderes passavam pela vontade do rei. Questão também do idioma, do sistema tributário, uma burocracia, o exército e a moeda. É aí que surge esse sentimento de nação. Pertencemos a Portugal, pertencemos à Espanha, pertencemos à França. Então, esse sentimento de nacionalismo surge a partir da formação dos estados modernos.
Bom, continuando então, os teóricos do absolutismo, né? Existia então uma teoria em volta de todo esse pensamento absolutismo monárquico, né? Então a professora trouxe aqui para vocês dois teóricos principais que vão estar defendendo esse poder absoluto nas mãos do rei, que vai ser Nicolau Maquiavel e Jacques Bossuet. Então a gente começa com Nicolau Maquiavel, é ali do século XV, século XVI, ele era renascentista, ele pertence à Península Itálica, né, e o foco dos seus estudos é voltado à política e ao governo. Enquanto os outros renascentistas estão voltados à cultura, Nicolau Maquiavel está voltado às questões políticas e às questões da economia. Então a ideia dele era que o rei pudesse estar equilibrando as forças dentro de seu próprio estado, com força e inteligência. Caberia ao rei, então, segundo Nicolau Maquiavel, usar força e inteligência para estar equilibrando o seu poder no estado. Por que ele fala isso, né? Porque ele é da Península Itálica, e lá na Península Itálica, que vai demorar para ser uma nação moderna, né? Para ter essa unificação territorial, ele vai ver que todos aqueles conflitos estão, na verdade, prejudicando todas as regiões da Península Itálica. Então ele vai falar que precisa, então, de muita força, muito equilíbrio para dominar toda essa instabilidade que estava gravada naquele momento. A teoria dele vai estar principalmente no seu livro principal, que é O Príncipe, né? E aí ele vai ver dois caminhos para as atividades do rei dentro desse livro, O Príncipe: a virtude de um lado e a força do outro, né? A fortuna do outro, né? De um lado a virtude e de outro lado a fortuna. O primeiro, né, a virtude estava na capacidade de escolher as melhores estratégias, e a fortuna se dirigia aos imprevistos que poderiam estar surgindo aí dentro do governo do rei. Então, para Maquiavel, o governante hábil deveria equilibrar virtude e fortuna para que pudesse aí trazer mais estabilidade ao seu governo. É dele a famosa frase: os fins justificam os meios, onde ele vai falar que o rei tem que ter poder absoluto para atingir o seu objetivo final, não importando muito qual caminho escolher. A gente sabe hoje que essa ideia já não é mais justa, né? E com certeza hoje em dia os fins justificam os meios, sim, e não é qualquer meio que vai levar a um objetivo benéfico para todos. Mas essa era a ideia de Nicolau Maquiavel naquela época, né? O rei também não poderia ser um tirano. O bom rei deveria deter seus traidores e, ao mesmo tempo, aí não permitir novas possíveis revoltas em seu governo. E aí a gente tem um outro teórico muito importante do absolutismo monárquico também, que vai para um outro lado da teoria do absolutismo, que é Jacques Bossuet. E aí Jacques Bossuet, ele vai trabalhar com a questão do direito divino, a questão do direito divino a partir do poder real. Jacques Bossuet vai falar assim: atrás do poder real existe um poder divino, é Deus que deu o poder para aquele rei. É por isso que todas as suas vontades têm que ser satisfeitas e têm que ser realizadas. Então ele vai trazer essa teoria, a teoria do direito divino do soberano. Ele vai falar que todo aquele monarca, toda aquela pessoa que usa a coroa tem poderes absolutos, porque foram poderes doados, foram poderes permitidos pelo direito divino. Então é como se existisse aí um poder religioso por trás do poder do rei, não cabendo então os seus súditos nem criticar e nem ser contra, afinal o rei tinha esse poder divino garantido em suas mãos. Então são esses dois teóricos que a gente traz como defendendo então o absolutismo monárquico, pensando a respeito desse absolutismo monárquico que vai ser instaurado durante toda a Idade Moderna, tá bom? Então, durante toda essa Idade Moderna aqui, do século XV ao século XVIII, a política que vai fazer parte da sociedade nas nações europeias é a política do antigo regime, é a política do Estado moderno, dessas nações monárquicas. E aqui nós temos os principais estados nacionais: Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Essas 4 nações foram as primeiras a se organizarem como estados modernos. Portugal veio primeiro, Espanha, depois França e Inglaterra. Foram as primeiras nações modernas para a Idade Moderna, lá daquela época, entre o século XIII até o século XV e XVI. Elas estão, então, se formando aí na história dentro da Idade Moderna, tá? Bom, então a gente trouxe aqui as principais
características e como ocorreu, né, como ocorreu a formação desses estados modernos para a história das nações europeias. Começa ali na crise do sistema feudal, uma necessidade nova de se ter uma nova forma de política e economia, garantindo então principalmente o desenvolvimento do comércio naquela época e levando como característica principal o absolutismo monárquico e a economia no mercantilismo. Bom, é isso, agradeço a participação de todos, até a próxima.